Bom, então vamos lá. O que é o número de ouro? O número de ouro ele é frequentemente representado pela letra grega φ e é uma constante matemática aproximadamente igual a 1,618. Ele é muito conhecido por exibir propriedades estéticas e aparece em diversos contextos, incluindo arte, arquitetura e na natureza. Ele é um número irracional, constante e real, que representa matematicamente a perfeição da natureza. O fato dele ser representado pela letra grega φ faz referência à inicial de Fídias, um escultor e arquiteto encarregado da construção do Partenon em Atenas. Porque acredita-se que na sua construção ele tenha usado muito desse número de ouro. É algo que a gente vai explicar no decorrer do vídeo. Bom, o histórico do número de ouro vem desde lá de muito tempo atrás, com Euclides, lá no século 3 a.C., na busca de uma constante que tentasse representar a perfeição da natureza, uma constante que representasse a natureza. Então, Euclides estudou bastante sobre o número de ouro. O matemático Fídias, que supostamente usou nas suas esculturas o número de ouro, certo? A proporção áurea e tudo mais. E alguns historiadores eles acreditam que há muito tempo atrás, com os egípcios, eles também tenham usado o número de ouro, tenham usado a proporção áurea na construção das pirâmides, porque a razão de algumas medidas das grandes pirâmides, elas chegam num número bem próximo ao número de ouro que a gente conhece, A equação que ela veio mostrar realmente o número de ouro, ela só foi surgir lá na Renascença com o matemático Fibonacci, Leonardo Fibonacci. Ele que também é responsável por criar a sequência Fibonacci, que também está envolvida com o número de ouro. Atualmente, o número de ouro ele é utilizado em diversas coisas, tanto no design gráfico quanto na arquitetura também. Vale lembrar que ele foi muito utilizado também por alguns pintores da Renascença, como Leonardo da Vinci, e algumas pinturas também, como a Mona Lisa, seguem a proporção áurea, seguem esse número de ouro. Bom, agora como nós podemos obter esse número de ouro? O número de ouro, ou proporção áurea, ela pode ser obtida por um segmento de reta. Esse segmento de reta tem que ser dividido em duas partes. Uma parte maior, que no nosso caso aqui está sendo representado pelo A, e uma parte menor, que está sendo representado pelo B. A soma dessas duas partes, a reta toda dividida pela parte maior, tem que ser igual a parte maior dividido pela parte menor. No nosso caso aqui nós temos A mais B, que é a reta toda, dividido por A, que é a parte do segmento, a parte da reta, a parte maior da reta, certo? A parte mais longa, igual a A, que é a parte mais longa, sobre B, que é a parte mais curta da reta. Se essa expressão for seguida exatamente desta forma, nós temos no final uma dízima periódica que pode ser arredondada para 1,618. Esse 1,618, essa dízima periódica obtida, ela é conhecida como número de ouro, e essa expressão que nós montamos é conhecida como a proporção áurea. Bem, mas qual é a relação entre a proporção áurea e a sequência de Fibonacci?
A sequência de Fibonacci está ligada diretamente à proporção áurea. Por quê? Porque a sequência de números infinita descrita por Leonardo Fibonacci no século XIII se disposta em quadrados distribuídos geometricamente em um triângulo, forma que ficou conhecida como retângulo de ouro, que a gente pode ver no slide. A proporção áurea é considerada uma espiral perfeita, tão agradável aos olhos, que passou a ser utilizada na arte, no design e na arquitetura. A proporção áurea também pode ser encontrada na natureza e até no nosso corpo humano, como a gente pode ver a seguir. Na arte, muitos artistas consagrados como Piero Mondrian, Cândido Portinari, Michelangelo e Leonardo da Vinci usaram a razão áurea em suas obras artísticas, com o intuito de obter harmonia, beleza e perfeição. A gente pode citar uma obra famosa, a Mona Lisa, pintada pelo pintor italiano Leonardo da Vinci. Nessa obra, ela tem a aparição de vários retângulos áureos. Já na arquitetura, o mesmo objetivo de obter harmonia, beleza e perfeição, muitos arquitetos usaram em suas construções o número de ouro. Um dos exemplos mais ilustres é o Partenon, na Grécia, que foi obra do grego Fídias, que viveu de 490 a.C. a 431, e foi o escultor também da estátua de Atena e de Zeus, e era considerado um dos mais brilhantes arquitetos da Grécia Antiga. A proporção áurea faz uma representação tão real da perfeição que muitos levam o conceito matemático para o lado místico ou religioso. Não é à toa que ela também é conhecida como proporção divina e número de Deus. A proporção áurea está presente em diversos elementos da natureza, desde plantas até furacões, passando por formas de vida marinha. Alguns estudos também mostram uma relação entre a proporção áurea e a formação de ossos dos humanos e animais, até mesmo das moléculas de DNA. Ok, todo mundo já achou uma pessoa bonita, certo? Bem, claro que gostos são pessoais, mas provavelmente esse alguém que chamou sua atenção deve ter seu rosto nos parâmetros dentro da proporção áurea. E como funciona isso? É bem simples. A distância entre o queixo e o nariz devem ter a mesma distância da base do nariz até a parte inferior da testa. Essa mesma medida também deve ser o tamanho da testa e da orelha. A proporção áurea no rosto também diz que o nariz tem a mesma largura do olho. Essa medida também é a distância entre um olho e o outro.